Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Paulo. Hoje nós continuaremos aquela questão da autenticação, manter o usuário logado, tá? Como que estamos aqui nesse momento? Ó, a gente tem a Splash Screen, então nós paramos aqui onde a gente criou a Splash Screen, tá? Vou até mostrar aqui para vocês o código da Splash Screen. O que nós precisaremos fazer aqui, ó? Nós precisaremos, aqui no nosso router, tá? A gente verificar se o usuário é logado ou não. Para a gente verificar se o usuário está logado ou não, a gente vai criar no repositório aqui, primeiramente, uma função que verifica se o usuário está logado, né? Então, ó, filter, void, vou colocar aqui verify login, dessa forma. Aí nós iremos implementar isso aqui no repositório. Então, vou criar esse override aqui. Esse cara simplesmente, tá? Ele vai verificar se o usuário está logado, né? Final, login, recebe, recebe login, recebe await, shared preference.get.fetch user. E por fim, ele só dá um notify listeners aqui, só para o nosso router entender que isso aqui está atualizando. Onde nós mexeremos agora? Ó, nós viemos aqui, ó, no router. E aí nós precisaremos, toda vez que o auth repository ele modificar, ele precisa atualizar a rota, né? Então nós colocaremos aqui o refresh list enable, que é o get it, aqui no auth repository. Então toda vez que esse cara atualizar o auth repository, o refresh list enable vai ser disparado. E aí nós criaremos o redirect, que é o redirect que vai dizer se está logado ou não. E como funciona esse redirect? Ele é uma função que retorna um future or string, possivelmente nulo. Ele passa o build context e o go route state. Vamos criar ela aqui embaixo. Future, string possivelmente nulo. Ele recebe aqui o redirect, build context, importar o build context aqui, pois não tem. E depois ele pega aqui o go route state. Mas cara de state ele pode ser async. Nós passaremos esse cara aqui. O que nós faremos? Ó, a gente vai pegar aqui o auth repository, né? Vai verificar se ele está logado. Final, login, recebe await, get it repository, ponto, is authenticated. Dessa forma. Se esse cara tiver logado, tá? Então, ó, se esse cara tiver logado, não tiver logado, né? Se ele não tiver logado, a gente retorna o routes.log. Dessa forma. Beleza? Vamos dar um refresh no app para vocês verem, ó. Vou dar um refresh. Ó, olha aqui. Passei para cá. Eu vou desinstalar o app para vocês conferirem, ó. Ah, lembrando que eu vou precisar de chamar, né, esse get repository lá na Splash também. Splash. Lá no init state da Splash, né? Eu posso tanto receber ele aqui, né? O auth repository. Final auth repository. Auth repository. Eu posso receber ele aqui. Quando posso colocar no init state. Então, init state. Tá? Vou colocar aqui auth widget. Sempre depois, né? Widget. Auth repository. Is authenticated ou melhor, verify login. Dessa forma. A gente vai precisar colocar aqui, né? Get it. Boa, dessa forma. Agora vamos dar um refresh para vocês verem. Ah, parou de rodar. Vou colocar para rodar novamente. Nem atribuir a variável, né? Então, ó, debug console. Aí, lá no nosso router, né? Router. Aqui nós precisaremos verificar se o cara está logado, né? Então, ó, print is login
Dessa forma, ó, tá dizendo que tá logado. Então, se tá logado, a gente precisa redirecionar esse cara, né? E como que a gente sabe se ele tá logado, para onde que ele vai, né? Ó, a gente pega aqui né, o int state. Vamos descobrir em qual rota que ele tá tentando entrar. Ponto match location. Vamos descobrir em qual que ele tá. Ó, ele tá na splash, tá? E aí é o seguinte, se... Ah, tá, vai aqui, ó. Final is logging in. Significa que ele tá aqui no state.method location. Ele vai ser igual aqui o routes.splash ou state.methodLocation é igual a rotas.login. Então, se esse cara ele tá logado e ele está tentando ir para splash ou para login, a gente precisa redirecionar ele para home, correto? Então, ó, se ele está logando, né? Login in, return routes.home. Dessa forma aqui, ó. Nosso app agora, na hora que ele reiniciar, ele vai para home. Se não, a gente retorna nulo aqui para ele. Beleza. Vou dar um refresh no app. Ótimo. Então o app iniciou, descobriu que sim, ele está logado. Depois ele verificou em qual rota que eu tô. Ele está na Splash. E por ele estar na Splash, ele fez redirecionamento para Home. Agora a gente precisa testar isso com ele deslogado, né? Então, ele estando deslogado, ele precisa passar pela Splash e ir para login. Vamos lá. Eu desinstalei o app, né, para ele limpar o cache, mas futuramente nós precisaremos de um... Opa! Futuramente nós precisaremos de um logout, né? Então, ó, Emily S pass. E aqui é o seguinte, na hora que o fluxo, né? É que quando ele der o login der certo, o repositor aqui vai salvar esse usuário no cache e vai dar o notify listeners e aquela rota vai disparar novamente, ó, login. Ó, deu usuário senha incorretos, né? MLS. Ó, não deu certo, né? Como que é? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Como que era mesmo? Emily S. Pass. Cadê? Só um minutinho. Login. Emily S. Emily S. Pass. Vamos ver o que deu. Ó, logou com sucesso, beleza? E aí quando eu dou o refresh. Ok. Uma outra coisa que a gente precisa remover é aquele context.go. A gente não pode ter aquele context.go mais, né? Que a gente tinha lá no login form widget. Aqui, ó. A gente não pode ter mais esse cara aqui, tá? Então, aqui na verdade eu já removi. Usuários, esse carinha ele tinha um context.go aqui. Não precisaremos mais, tá bom? Então é isso, essa aula. Eu espero muito que tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu.